Para falar mais sobre a necessidade de regulamentação dos ciclomotores, convidamos o senhor Atanila Antunes, presidente do Conselho Estadual de Trânsito. Recentemente tivemos uma morte de uma menor em acidente com um ciclomotor em Penha, no litoral norte, e não é o primeiro na região. Isso acende um alerta, é claro, para todas as pessoas que têm seus jovens, adolescentes e até os próprios adultos que estão utilizando esse meio de transporte pelas vias urbanas e também pelas rodovias. Presidente Atanila, bom dia, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan. É realmente um alerta o que está acontecendo? Sim, bom dia, meus caros, bom dia nossos rádio ouvintes aqui da nossa Joinville. É sempre um prazer estar aqui retornando à nossa cidade para falar de trânsito. Na verdade, o Conselho Estadual de Trânsito, no seu papel de coordenador do sistema de trânsito no estado, está muito preocupado mesmo, e eu estou correndo por todo o estado e alarmando pais responsáveis para o cuidado ao comprarem, ao adquirirem um autopropelido, que o que está matando, na verdade, são autopropelidos. Nós já temos o registro de 4 óbitos no estado, 4 óbitos de adolescentes de 15 anos para baixo. Então isso é muito preocupante, e sem contar os inúmeros centenas casos de acidentes sinistros, né? Onde temos menores com ferimentos gravíssimos. E aqui em Joinville, pelo que a Maria nos mostrou, já tivemos 7. Graças a Deus não tivemos nenhum óbito, mas é um caso premente e daqui a pouco aconteça coisa mais grave. Então a nossa preocupação é alertar toda a população catarinense para o cuidado de um pai ou de um responsável ao adquirir e entregar um veículo desse para o seu filho. Presidente, Jaraguá do Sul, inclusive, regulamentou, né, a circulação de ciclomotores, enfim, o senhor tem conhecimento do que a cidade está fazendo por lá também? É um modelo que pode servir para outras cidades? Como é que o senhor avalia até a iniciativa, né, da discussão, a regulamentação em Jaraguá do Sul? Comentava com a nossa amiga aqui antes da entrevista que cabe somente à União legislar sobre trânsito, somente à União. Brusque já tem uma lei, fizeram lá uma lei municipal, onde eles regulamentaram o uso do autopropelido para menores acima de 16 anos e que eles têm que passar por um curso, por um treinamento em autoescola. Isso aí eu já adianto que é inconstitucional. Qualquer lei que o município fizer é inconstitucional, mas eu também vejo a preocupação dos municípios em estar salvando vidas. Então, no nosso papel de coordenador, de órgão normativo no estado, nós vamos procurar, eu vou fazer um convite essa semana para o presidente do Detran. Nós vamos a Brasília e vamos conversar com o secretário nacional de trânsito para que a resolução 996 do CONTRAN, que trata desse tipo de veículo, porque o ciclomotor é um veículo e os autopropelidos são somente equipamentos e objetos. Nós vamos provocá-los para que essa resolução seja revista o quanto antes, devido a necessidade urgente de se salvar a vida e a integridade física de adolescentes em nosso estado. Presidente Atanila, até onde vai a legislação federal que permite esses meios de transportes rodar pelas cidades? Como eu falei, a resolução do CONTRAN, ela se preocupou em classificar os veículos. Então hoje está muito claro o que é um ciclomotor, o que é uma bicicleta, o que é uma bicicleta elétrica e o que é um autopropelido. Mas não se estabeleceu regras para que a juventude, né, transite com esses veículos. Balneário Camboriú, eu trago como exemplo, porque até a nossa prefeita lá foi atropelada por um ciclomotor no final do ano passado, e ela se preocupou, assim que assumiu a gestão, de fiscalizar com mais frequência e com mais rigor os ciclomotores. O Conselho Estadual de Trânsito, no seu papel, então, nós fizemos uma regulamentação onde os agentes de trânsito do estado de Santa Catarina podem classificar, sabe, Marquinhos, esses veículos que tem o pneu mais largo. Então, esses ali já são classificados como ciclomotores, e para transitar com aquele veículo na via pública tem que ser registrado, tem que ser licenciado, o condutor tem que ter habilitação. Então lá praticamente está resolvida a questão do ciclomotor, está sendo tirado de circulação. O que está pegando e o que está difícil de nós
colocarmos um ordenamento é justamente porque os autopropelidos não têm uma normativa federal. A única coisa que o município pode fazer quanto aos autopropelidos é estabelecer regras de circulação para eles. Ou seja, eles não podem circular entre os carros, no leito dos carros, na pista de rolamento dos carros. Se for para trafegar em calçadas, também tem que ter uma sinalização que permita eles transitarem sobre as calçadas. Então o município pode fazer isso e a fiscalização pode cobrar isso. Inclusive nós demos meios. O CETRAN deu meios para que a fiscalização retire esses autopropelidos de circulação que não estão obedecendo às regras e que leve isso para o pátio. E que lá no pátio somente o pai ou a pessoa responsável apresentando a nota fiscal daquele equipamento retira, mas com a responsabilidade, a obrigação de não deixar mais o menor transitar de forma que não respeita as regras. Agora, presidente, na avaliação do senhor, de que forma, já que depende dessa regulamentação e tudo mais, de que forma que as audiências públicas realizadas pelo estado afora, e exemplo do que vai ter hoje em Joinville, é importante as pessoas também participarem, opinarem e entenderem a discussão que se faz nesse momento, porque não adianta o motorista do carro achar de que quem está no equipamento é culpado, ou quem está no equipamento achar que o motorista do carro é culpado, aquela coisa toda, porque se falta, né? Se não tem algo escrito em algum lugar, dificulta a questão de punição e tudo mais. Por isso, é importante todos os setores nesse momento sentarem e discutirem desse tema? Sim. É importante, mas eu já alerto que a nível de município o que se pode fazer é municiar o DETRAN e o CETRAN em nos dar dados para que a gente apresente lá para o CONTRAN em Brasília, né? Então o município não pode legislar sobre isso, que fique bem claro. A minha preocupação com tudo isso, até estou mostrando aqui uma imagem para o nosso colega. Sexta-feira à noite nós tivemos um menor, 14, 15 anos de idade, aqui na rua Petrópolis, ou aqui no bairro Petrópolis, que teve a perna dilacerada, em razão do mau uso desse tipo de equipamento, né? Então, isso está sendo muito comum em nosso estado. E eu entendo a preocupação da Câmara de Vereadores, dos prefeitos em fazerem algo. Mas nós precisamos unir forças, por isso que nós vamos provocar o secretário nacional de trânsito para que essa resolução seja feita quanto antes e se estabeleça regras para os autopropelidos que hoje, infelizmente, estão proliferando. Eu até digo que muitos pais... Esses autos, senhor, se refere são aos patinetes? Não. Isso. Estabelecer aqui também para vocês, explicar o que é um autopropelido, o que é um ciclomotor. O ciclomotor é aquele do pneu mais largo, né? Mais comprido. Que ele tem até 1000 watts, acima de 1000 watts de potência, é um autopropelido, mais do que 1,30 m entre eixos e mais do que 70 centímetros de largura. Então, só que o fabricante, como sai a resolução, eles começam a enganar a legislação. E daí eles fabricam um ciclomotor grandão, ele também, só que com medidas inferiores. Mas aquilo é um autopropelido. Então, o autopropelido, o que é? É um equipamento que não se enquadra como ciclomotor. Seriam os patinetes elétricos, os menorzinhos aí, que também tem um acelerador, que o condutor ali fica sentado. Então, esses são os autopropelidos. Então, tudo que não é um ciclomotor é um autopropelido, né? E a nossa preocupação é justamente que temos que tomar uma providência urgente quanto a isso. Muito jovem morrendo. Felizmente, né? Vai muito da consciência dos responsáveis. Isso, desculpa, eu fugi do meu raciocínio. Então, muitos pais hoje, até para fugir da sua responsabilidade, da preocupação de levar o filho para a escola, o que ele faz? Ele compra um autopropelido para o filho, ou seja, ele está incentivando o filho a andar aí, de qualquer maneira, aí entre os veículos, entre pedestres, e não só sendo projetado por um veículo automotor, né? De cima desse equipamento, como também ele utilizando o ciclomotor, atropelando pessoas. Você mesmo me falou aqui que na frente da tua casa você teve lá um cidadão que veio em alta velocidade, numa velocidade exagerada, sobre o passeio, sobre a calçada, e você teve que soltar, que senão ia ser atropelado e ser jogado, sei lá, alguns metros de distância, provavelmente, em razão da velocidade. Então, esses pais têm que ter essa consciência, por isso que eu falo sempre, pais, ao comprarem um autopropelido para o seu filho, lembre-se que se poderá estar jogando seu filho
filho para a morte. Imagina o pai que chega num acidente, num sinistro de trânsito, e vê lá o filho esmagado debaixo de um carro. Imagine o arrependimento para a vida inteira que ele vai ter por ter tomado uma atitude inconsequente. Certamente. Atanir Antunes, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, o senhor vai estar na audiência pública hoje? Infelizmente eu não sei por que motivo não me convidaram, mas se me convidarem estarei presente sim, porque o Conselho Estadual de Trânsito é o órgão normativo dentro do Estado. Estranho não terem convidado, mas enfim, estamos aí para colaborar, estamos juntos para dizer como que tem que proceder, porque esse é o nosso papel e vamos fazer uma força-tarefa, né, Marquinhos? Sim. É muito jovem se machucando e morrendo. Infelizmente. Presidente, obrigado pelo bate-papo. Esse assunto fica na pauta da Jovem Pan Joinville. A gente retorna aí nos próximos dias para atualizar e sempre bom recebê-lo aqui para a gente falar de segurança no trânsito, não só da nossa cidade, mas em todo o estado também. Boa semana para o senhor. Obrigado. Eu quero agradecer, só chamar o Conselho Estadual de Trânsito, que estamos à disposição para vir a Joinville conversar com a nossa população. Um abraço. Obrigado.